então resolvido. O segundo exercício, eu vou só colocar aqui as coordenadas dos pontos. O ponto C tem então de coordenadas 8 e 13. O ponto B tem de coordenadas, eu penso que o ponto B tem de coordenadas 6, 7. Exato. Tem de coordenadas 6, 7. E o ponto D, se não estou em erro, era 0, 0, 7. Ok. E este ponto T tem então de coordenadas 0, 7. Agora, esta questão é extremamente interessante, porque repara, mostra que as diagonais AC e a diagonal AC é exatamente esta diagonal do paralelogramo, e aí a diagonal BD, que é exatamente esta diagonal, mostra que essas duas diagonais se bissetam. E o que é que quer dizer bissetam? Se as diagonais se bissetam, quer dizer que quando elas se cruzam aqui as duas, elas ambas se partem, dividem-se exatamente em dois segmentos iguais. Ou seja, aqui, por exemplo, este segmento aqui a vermelho, teria uma distância 1 e depois teria aqui para o outro lado, ou seja, deste ponto que eu vou chamar, por exemplo, o ponto Z, né? AZ seria igual a ZC, né? Para elas se bissetarem, a distância de AZ, ou seja, o segmento AZ, a sua distância, seria exatamente igual ao segmento ZC. Isto em termos de distância, ok? Em termos de comprimento. Da mesma forma, para elas se bissetarem, ambas se bissetam, poderia então dizer que o DZ teria que ser igual ao ZB. Okay? As diagonais bissetarem-se é exatamente quando se cruzam, dividem-se exatamente em dois segmentos iguais. Agora, a questão é como é que a gente prova uma situação deste tipo. Seria uma questão, eu achei esta questão bastante interessante, porque nos leva a pensar como é que vamos então mostrar que estas diagonais realmente se bissectam, o que é verdade, porque a gente já sabe isto desde o sexto ano, quando aprendemos então as definições e as propriedades dos quadriláteros, e num paralelogramo realmente as diagonais se bissetam. Agora, como é que podemos fazer a demonstração? Bem, nós como temos aqui coordenadas de pontos, nós podemos pensar não, estamos mesmo num referencial, por exemplo, cartesiano. E então, para eu provar que as duas diagonais se bissetam, eu podia provar, então, por exemplo, pegando então neste segmento AC e trabalhando então o ponto médio, por exemplo, o ponto médio de um segmento é o ponto que está exatamente a meio. Né? Este seria então aqui o ponto médio do segmento AC, daria-me o ponto que estaria a meio. Sendo assim, a distância da A até ao ponto médio seria igual à distância do ponto médio até C. E repara, pensava da mesma forma para esta diagonal DB, onde sendo este ponto médio, o ponto médio teria que ser também o mesmo ponto médio desta diagonal DB. Seria então a distância de B até o ponto médio igual à distância do ponto médio até D. Sendo assim, para fazer esta demonstração, pelo menos é a ideia que me vem assim à cabeça, eu posso mostrar que as diagonais se bissetam. Se mostrar que o ponto médio de AC, do segmento AC, é exatamente igual ao ponto médio do segmento DB. Okay? Se eu mostrar que o ponto médio dos dois segmentos coincide, né? Vou fazer então o cálculo do ponto médio da AC, e se esse ponto médio for exatamente igual ao ponto médio de BD, eu provo então que as duas diagonais se bissetam, porque se o ponto médio é o mesmo, elas intersetam-se exatamente neste ponto, e sendo o ponto médio, estamos exatamente a meio da diagonal, ou seja, elas bissetam-se. Então vamos fazer o ponto médio. Então, o ponto médio do segmento AC, isto calcula-se sempre desta fórmula. Isto será o x de A mais o x de C, a dividir por 2, e depois a coordenada y será o y de A mais o y de C, tudo a dividir por 2. E o ponto médio do segmento BD será a mesma coisa, não é? Terá então o x do ponto B mais o x do ponto D, isto a dividir por 2, e depois a segunda coordenada terá então o y do ponto B mais o y do ponto D, e isto a dividir por 2. Esta é então a fórmula para cálculo do ponto médio. Sendo assim, este ponto médio de AC tem as seguintes coordenadas. O x do ponto A é exatamente menos 2,
mais o x do ponto C, que é exatamente mais 8, isto a dividir por 2, e o y do ponto A, que é exatamente 1, mais o y do ponto C, que é exatamente 13, isto a dividir por 2. Neste caso, o ponto médio de BD terá então de coordenadas o x do ponto B, ou seja, 6, mais o x do ponto D, que é 0, isto sobre 2, e na segunda coordenada deste ponto médio de BD terei então o y do ponto B, ou seja, 7, mais o y do ponto D, que é 7, a dividir por 2. Teremos então aqui o seguinte: o ponto médio de AC terá então estas coordenadas, menos 2 mais 8 dá 6, 6 a dividir por 2 dá 3, 1 mais 13, 14, que a dividir por 2 dá 7, e o ponto médio de BD terá então as coordenadas 6 mais 0 é 6, que a dividir por 2 são 3, e 7 mais 7 é 14, que a dividir por 2 são exatamente 7. Então, isto verifica-se. O ponto médio de AC coincide então com o ponto médio de BD. Então, portanto, AC e BD bissetam-se. As diagonais AC e BD, vou só abreviar, bissetam-se. Ok? Esta foi uma forma que eu pensei para fazer a demonstração que realmente as diagonais se bissetam. Talvez existam outras, mas pelo menos esta foi aquela estratégia que me veio assim logo à cabeça. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.